Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja em seu coração. Hoje é dia 26. Estamos celebrando o 13º domingo do tempo comum. Neste domingo, meu irmão, minha irmã, o Evangelho é Lucas capítulo 9, versículos 51 a 62. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. O outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão da palavra. Amados irmãos e irmãs, Lucas começa por apresentar as exigências do caminho. O texto que ouvimos apresenta duas partes, dois desenvolvimentos. Na primeira parte, versículos 51 a 56, o cenário de fundo situa-nos no contexto da hostilidade entre judeus e samaritanos. Trata-se de um dado histórico. A dificuldade de convivência entre os dois grupos era tradicional. Os peregrinos que iam a Jerusalém para as grandes festas de Israel procuravam evitar a passagem pela Samaria, utilizando preferencialmente o caminho do mar ou o caminho que percorria o vale do Rio Jordão, a fim de evitar maus encontros. A primeira lição que Jesus, ao longo desta caminhada, vai para a atitude que os discípulos devem assumir face ao ódio do mundo. Que fazer quando o mundo tem uma atitude de rejeição face à proposta de Jesus? Tiago e João pretendem uma resposta agressiva, que retribua na mesma moeda, face à hostilidade manifestada pelos samaritanos. Mas Jesus avisa-os que o seu caminho não passa e nem passará nunca pela imposição da força, pela resposta violenta, pela prepotência. Não, mas sim é na via do amor, é no dom da vida e não na prepotência e na morte que se realizará a sua missão. Isto é algo que os discípulos nunca devem esquecer, se estão interessados em percorrer o caminho de Jesus. A segunda parte vai dos versículos 57 a 62. Lucas apresenta, através do diálogo entre Jesus e 3 candidatos a discípulos, algumas das condições para percorrer com Jesus esse caminho que leva a Jerusalém, isto é, que leva ao acontecer pleno da salvação. Que condições são essas? O primeiro diálogo sugere que o discípulo deve despojar-se totalmente das preocupações materiais. Para o discípulo, o reino tem de ser infinitamente mais importante do que as comodidades e o bem-estar material. O segundo diálogo sugere que o discípulo deve
desapegar-se desses deveres, desapegar das obrigações que, apesar da sua relativa importância, impedem uma resposta imediata e radical ao reino. O terceiro diálogo sugere que os discípulos devem desapegar-se de tudo, da própria família, se for necessário, para fazer o reino de Deus acontecer. Nada, nem a própria família, deve adiar e demorar com o compromisso com o reino. Não podemos ver essas exigências como normativas. Noutras circunstâncias, ele mandou cuidar dos pais, e os discípulos, aqui nomeada por Pedro, fizeram-se acompanhar das esposas durante as viagens missionárias. O que estes ensinamentos pretendem dizer é que o discípulo é convidado a eliminar da sua vida tudo aquilo que possa ser obstáculo no seu testemunho cotidiano do reino. Que o Senhor te abençoe e te ilumine, que você tenha um excelente dia. Que dê essa bênção de Deus todo amoroso sobre a sua vida. Que Ele esteja atrás de ti para te proteger, ao seu lado para te acompanhar, acima para te iluminar, dentro do seu coração para te santificar e à sua frente para te guiar. Que dê essa bênção de Deus todo amoroso sobre a sua vida, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor e tenha um excelente dia.